De volta com o nosso De Tudo Um Pouco para falar para você, querido papai, querida mamãe, vovô, vovó, titia. Nós vamos falar agora sobre, din-din, o capilé sorriso. E o cuidado com as crianças, ele deve, o assunto de finanças deve começar desde cedo. Por isso, a criança, ela já deve ser instruída a como administrar o seu dinheiro. Então veja essa matéria. Eles são novos, espertos e rápidos em gastar o dinheiro que ganham. Se eu recebo assim 20 reais, eu vou na loja de brinquedo e compro alguma coisa pra eu brincar aqui em casa. Tem dia que eu cismo, aí eu vou comprar a linha, aí tem dia que eu cismo de comprar capinha no meu celular, aí tem dia que eu cismo de comprar chiclete, chocolate. Débora aprendeu com a mãe a fazer bordados para ganhar um dinheirinho e deu certo. O teclado e o celular foram comprados com as economias de quase 2 anos. Mas, de vez em quando, a menina não controla aqueles impulsos consumistas. A sapatilha foi um deles. E nessas horas, quem paga a conta? Eu sei, minha mãe tanto faz. Tanto faz? Para a mãe não é bem assim, não. Ela nem me perguntou, mãe, pode comprar a sapatilha? Ela encomendou a sapatilha. Aí a pessoa já veio trazendo, a Débora me encomendou a sapatilha, número tal. Eu falei, então tá, ela vai pagar. Mas para pagar é preciso juntar dinheiro, o que não parece tão fácil para a Débora. Eu vejo, aquela coisa assim que me interessou e eu tenho que comprar e fica muito difícil, né? Assim, de eu guardar o dinheiro, deixar quietinho lá. Nem para o Gabriel e a Kathleen. É difícil porque quando eu peço assim pra minha mãe guardar o dinheiro, ela fala, pode ficar com você. Eu falo, mãe, eu vou gastar. Ele fala, guarda, mãe. Eu não consigo. Qualquer dinheiro que eu vejo pela frente eu tenho que gastar. Aí cisma, por exemplo, tem álbum de figurinha, aí ela quer comprar tudo de figurinha, todo o dinheiro que você dá pra ela, independente de ser R$2 ou R$100, ela quer ir lá. Essa turminha precisa de ajuda. Mariana ensina crianças e adolescentes a cuidar melhor do próprio dinheiro. E embora os pequenos tenham um auxílio, é com gente grande que eles aprendem mais. Seria interessante os pais ensinarem a dividir o dinheiro, um tanto para gastar, um tanto para poupar, até incentivando com metas, Assim, qual que é seu desejo? Você quer comprar o quê? E é assim que funciona na casa de Vanessa. A família vai viajar para o exterior nas próximas férias e os filhos têm que planejar os gastos. E eles fizeram vários planos, vários jogos que eles querem comprar e aí nós combinamos como é que vocês vão ter dinheiro para isso. E aí eles começaram a juntar dinheiro para ir para lá. Caio está dando duro, lava o carro da família e no aniversário pediu dinheiro em vez de presentes. Até hoje, R$1.000. A gente já tem o dinheiro que a gente precisa para comprar uma coisa. A gente espera ganhar mais. Para seguir o exemplo de Caio, além da ajuda de Mariana, é necessária uma boa dose de disciplina para que Débora, Kathleen e Gabriel consigam encher o cofrinho. Além de dar as pessoas, eu devo poupar o meu dinheiro e depois eu devo gastar com as minhas necessidades, que não são necessidades na verdade, para me ter o dinheiro assim, no final e falar que valeu a pena. Eu não gastar mais, para eu economizar mais. Que é bom que eu vou poder gastar e vou controlar meu dinheiro. Belíssima matéria aí que apresentamos para você, onde você teve aí o próprio testemunho das crianças, destas que já estão sendo ensinadas aí sobre as suas economias. E para falar mais e abordando esse assunto aí de uma maneira muito mais vasta, nós vamos receber aqui o líder do Ministério Crown, Célio Fernando de Souza Silva, o marido da pastora Inês. Tudo bem, Celinho? Como é que vai? Tá bom? Tudo jóia, tudo bem. Firme e forte, cada vez mais bonito, elegante. Verdade. Antes, pensava assim que no seu terno eu ia dormir com ele e ia cobrir. Agora nem serve em mim mais. Acho que não cabe mais não, viu? Agora não. Que bom, Célio. Bom tê-lo aqui. Célio, e eu gostaria de começar perguntando para você assim, qual que é a importância de falar sobre din-din, finanças, com os nossos filhos?
É a mesma importância, Serginho, que tem da gente tratar da questão financeira para nós mesmos. Na verdade, o dinheiro ele é muito importante na vida das pessoas na medida em que ele está presente no nosso cotidiano, né? E decisão financeira, se ela é boa ou ela é ruim, ela tem consequências também boas ou ruins. E isso afeta não apenas a questão patrimonial da família, mas inclusive a questão emocional das pessoas. Então, muitas pessoas hoje passam por dificuldades provenientes ou potencializadas pelo mau uso do dinheiro, pela má administração do dinheiro. Então, ensinar para a criança é prevenir, né? É tentar fazer com que a criança, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles não passem pelos mesmos dissabores que nós passamos por não saber lidar com dinheiro. Purificar a fonte, né? Isso. Melhor dizendo. Agora, Célio, para a gente pensar assim, hoje a gente vive nessa mídia consumista aí, nesse modelo consumista de mercado, tudo você tem que ter, você tem que fazer. E as crianças, né, é engano de quem pensa que é o contrário. Elas sofrem também diretamente essa ação. A gente liga a nossa TV ali num canal infantil, eles são bombardeados ali com lançamentos, brinquedos novos, brinquedos que fazem e acontecem. Como lidar, então, nesse mundo tão consumista? Então, a preocupação com isso hoje já é tão grande que já existe legislação própria para tentar limitar essa questão da propaganda voltada para um público infantil. Na verdade, o mercado ele quer sempre vender mais, não? Então ele usa uma série de estratégias para poder desovar sua produção e vender cada vez mais. E na medida que o tempo vai passando, o que nós estamos vendo é que há um processo de fidelização do cliente que está atingindo cada vez mais faixas menores de idade. Então, o governo já está se movimentando nesse sentido, o legislativo já está se movimentando nesse sentido, de criar regras de proteção, regras para esse mercado, como eu falei, legislação específica, por exemplo. Mas no caso especificamente dos pais, eu creio que o antídoto é realmente a conversa, né? É o ensino, é a conversa, o acompanhamento, é o esclarecimento, é isso que os pais têm que fazer. E uma das coisas que uma vez eu li aí, recentemente, tem pouco tempo aí, que eu li, Célio, foi exatamente sobre isso, sobre essas estratégias para com os filhos. Eles perceberam que, às vezes, alguns brinquedos, alguns produtos ali não estavam tendo boa saída. Aí eles começaram a relançar objetos, produtos, brinquedos que eram consumidos pelos pais, na infância dos pais, justamente para ter a motivação do próprio pai com o pai para a criança. Olha, eu brinquei, então você também pode brincar. Só que aí, claro, modernizado, repaginado, essas estratégias estão aí, nós temos que ficar de olho, né? Temos que ficar de olho e, como eu disse, é algo que tem um custo, né? Na verdade, educar tem um custo, né? Mas é um investimento necessário, é um investimento, um chamamento aos pais à responsabilidade. Nós temos que investir na educação dos nossos filhos, nós temos que investir tempo nessa educação dos nossos filhos. E algo fundamental também é que, como existia aí um slogan de um grande colégio de Belo Horizonte, o melhor ensino é o exemplo, né? Então, você deve começar procurando se habilitar no sentido de administrar bem a questão do dinheiro, aplicando isso na sua vida, porque não adianta também você ficar tentando ensinar a criança e você ter hábitos que, na verdade, vão de encontro àquilo que você está falando, né? Que vão contra aquilo que você está falando. Então, isso daí você não vai conseguir ter um bom êxito se as suas ações elas não ratificam, não confirmam as suas palavras. Mas, Célio, nós vivemos hoje de uma forma geral, nós estamos dentro da igreja, a gente tem um tipo de hábito, a gente tem uma visão, que é essa do pai que compartilha com os filhos, que se doa aos filhos, pelo menos é isso que a gente prega. Nem sempre colhemos isso como uma realidade. Então, a gente vai ver que, por exemplo, muitos pais, paradoxalmente, eles se ausentam da figura dos seus filhos, se ausentam da sua presença de pai, e tentam compensar isso na vida dos filhos com produtos, com bens, Isso é uma corrupção, já, vamos dizer assim, de um legado, né? Essa substituição ela é muito comum de acontecer, é um erro que a gente comete quando a gente age dessa forma. Na verdade, os pais eles têm que entender que não há presente maior para os filhos do que eles mesmos.
grande presente. Nós sabemos que os filhos são presentes para os pais, são presente de Deus para os pais, mas os pais também são presente de Deus para os filhos. Então, o pai ele tem que entender que mais do que qualquer coisa, qualquer produto, qualquer brinquedo que ele possa dar para o seu filho, ele deve dar de si mesmo, ou seja, dispensar do seu tempo. Tempo é um bem extremamente precioso, né? Existia uma frase que as pessoas diziam muito antigamente, falavam assim que tempo é dinheiro, né? Não, eu costumo falar que tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando você dispensa tempo para alguém, atenção para alguém, você está, na verdade, dispensando vida, né? Você está investindo vida na vida daquela pessoa. E é isso que nós temos que fazer com relação aos filhos. Então, substituir a presença, substituir a pessoa do pai ou da mãe por produtos, não é o melhor caminho. Agora, a gente sabe que a sociedade hoje, ela tem vivido essa realidade, né? Relacionamentos superficiais, as pessoas correndo muito, as pessoas muitas vezes investindo tempo em, entre aspas, ganhar a vida, né? Mas a gente tem que começar a entender que isso não está dando certo, que muitos dos problemas que a sociedade vive hoje são justamente em função disso, dessa lacuna que nós estamos deixando, inclusive na vida dos nossos filhos, e nós temos que começar a mudar o nosso comportamento. Então, a gente tem que chamar as pessoas a refletir primeiro, porque se não houver uma reflexão e as pessoas não caírem em si, elas não vão mudar. Então tem que chamar as pessoas à reflexão. Então é preciso que cada pai pare um pouco, ore a Deus, peça sabedoria, né? A Bíblia fala que a sabedoria do alto, ela é aquela que traz bons frutos, é aquela que é pacífica, que traz paz. Então nós devemos buscar do Senhor a sabedoria e recebendo dele, então aplicar na vida dos nossos filhos para que tenhamos um bom resultado no seio da nossa família. Muito bem. Agora, sério, quando a gente pensa nessa questão assim do ritmo que a sociedade hoje toma, a gente vê que os pais pensam assim, meus filhos estão muito pequenos, então agora eu posso deixá-los, porque aí agora eu vou correr atrás da vida, eu vou fazer a vida, aí vem a adolescência, eu posso dar mais ou menos porque eles precisam mais ou menos. E aí se deparam com a grande frustração. Os pais se aposentam, constroem, conquistam, e aí eles querem ter os filhos, e os filhos estão batendo asa e voando. A pergunta é, quando deve ser feita essa iniciação aí, a esse cuidado, essa educação financeira na vida da criança? Então, a gente não tem uma colheita diversa da semente que a gente plantou, né? Então, muitas das vezes, esse distanciamento ou essa perda de influência do pai numa fase da vida em que o filho já está mais crescido, é oriundo daquilo que foi semeado ou que deixou de ser semeado ao longo, né, da vida. Porque, na verdade, a gente começa a influenciar os filhos desde muito cedo. Né? Desde muito cedo. Então, o momento adequado para você começar a ensinar é a partir do momento que seu filho tem a capacidade de compreender, né? Porque você pode começar a ensinar numa fase bem pequena, com pequenas palavras, com pequenas demonstrações, no momento em que ele já tem capacidade de compreender as coisas. Hoje as crianças com 2, 3, 4 anos de idade, elas compreendem, assimilam as coisas, né, muito rapidamente. A gente muitas vezes subestima a criança. É lógico que você não vai dar dinheiro para uma criança de 3 anos de idade porque ela não sabe nem contar ainda. Mas a partir do momento que o menino começa a aprender a contar, e você pode até usar o dinheiro também para isso, o pai já deve, por exemplo, investir numa mesada, e aí o valor é o menos importante. O importante é você instrumentalizar a criança, você dar a ela a oportunidade de começar a lidar com o dinheiro e começar a aprender, e o pai aí orientando para onde que esse dinheiro deve ser destinado. Uma parte para guardar, uma parte para contribuir, uma parte para doar, ou seja, o pai já vai mostrando para a criança como é que ela deve lidar com o dinheiro. Mas mesmo antes da criança saber, por exemplo, fazer uma continha, o pai já pode começar a falar um pouquinho para a criança a respeito do dinheiro, por exemplo, de onde que vem, né? A respeito do trabalho, né? A respeito do lidar e de conservar bem as coisas. Tudo isso também faz parte da educação financeira. Né? Então, desde muito cedo, o pai já deve começar a investir. Sobre o como fazer, Célio, eu pergunto para você assim, como fazer? Como já fazer? Você já começa nos dando essas dicas. Agora, e quanto àquela instrumentalização assim, do sentido da premiação? Se você fizer isso, eu te dou X reais ou eu te dou esse tipo de coisa. Isso é válido ou isso também já estimula uma corrupção de fazer só pelo produto final? Então, Serginho, esse ponto é um ponto bem controverso, né? Mas eu penso o seguinte, na verdade, o pai tem que, os pais, né?
pai e a mãe, eles têm que fazer a criança entender que que a família é um sistema, ela está dentro de um sistema. E dentro de um sistema, as pessoas têm responsabilidade uma para com as outras. Então, aquela tarefa doméstica que a criança faz é uma contribuição que ela faz para o grupo no qual ela está inserida, que é a família. Então, em princípio, isso não deve ser associado sempre à ideia de premiação. Ou de remuneração. Ou de remuneração. Esporadicamente, você pode até fazer essa associação, mas isso não deve se tornar um vínculo, entendeu? Porque senão você vai colocar na cabeça da criança que tudo que ela vai fazer para os outros, ela tem que receber uma premiação por aquilo. E não é assim, né? Então, dentro do seio da família, a criança também deve ter responsabilidades, e há coisas que a gente faz uns para os outros que a gente não faz esperando retorno, a gente faz porque é necessário fazer. De uma forma altruísta, né? Que é do amor que a gente tem que ensinar. Exatamente. E outra questão que os pais têm que ficar bem alertas também é que se você trabalha muito com estímulos desse tipo, a gente pensa assim, não, você dá uma premiação dessa não tem nada a ver, não tem problema, você elogiar o tempo todo não tem problema. Você tem que sempre observar, educação é algo que você faz, mas nós temos que entender que as pessoas, elas são complexas, né? Um ser humano não é algo que você olha e pensa assim, não, é só eu fazer A que o resultado vai ser sempre B. Não é assim que as coisas funcionam. Então, às vezes, um excesso de estímulos, por exemplo, ele pode, de alguma forma, fazer com que essa criança, ela comece a desenvolver um lado, assim, de... narcisista mesmo, um lado em que ela começa a cultuar muito essa coisa do eu sou do cara, eu sou eu e pronto, acabou. E a gente tem que ir dosando isso e vendo até que ponto que isso está fazendo bem, ou que a gente tem que retirar um pouco isso, ou então até entrar com uma palavra específica mesmo, mostrando para a criança que o centro não é ela. Agora, quanto você disse aí sobre esses 3 aspectos? O poupar, doar, e o terceiro é o próprio gastar, né? Gastar, o contribuir e o doar. Isso. Esses valores aí, como podem ser levados aos pais, Sérgio, para que eles conheçam isso? O que o Crown oferece para os pais e também para as próprias crianças? Então, uma criança, por exemplo, na faixa de 8 a 12 anos, né, nós temos curso para várias faixas etárias. 8 a 12 anos é uma das faixas. Como é que a gente trabalha esse conceito com essa criança? De uma forma prática. Então, a gente leva os pais, por exemplo, pedimos aos pais que eles façam alguns potinhos. Num pote ele escreve gastar, no outro pote ele escreve contribuir ou dar, no outro pote ele escreve poupar. E aí a criança, quando recebe o valor, ela vai distribuir ali e vai saber que parte do dinheiro ela pode investir, ela pode comprar alguma coisa, ela tem essa liberdade. Parte do valor sempre deve ser poupado e uma parte do valor deve ser destinado para dar, para contribuir. Então, esse princípio, ele também é levado para o adulto da mesma forma, porque tem adulto que recebe dinheiro e acha que o dinheiro é só para gastar, não poupa. Aliás, a nossa tradição de poupança é pequena no Brasil, muito pequena, né? A nossa tradição de dar, de doar, de contribuir também não é muito boa, na verdade, né? Então, o dinheiro, na verdade, para o adulto, muitas das vezes, ele é tratado como algo que é só para ele, né? É só para o nosso deleite, quando a gente pode fazer outros usos do dinheiro, né? E ao fazer esse outro uso do dinheiro, de certa forma, a gente se liberta do dinheiro, porque a pessoa que vive só para si, só para gastar, no fundo, ela é escrava do dinheiro. Então, tudo isso o curso ensina. Agora, detalhe, Serginho, que eu acho que é um detalhe, assim, preocupante, é que as pessoas não investem nem, na verdade, numa compreensão, né, de como lidar com o dinheiro para si e muito menos para os filhos, né? Eu acho que aí nós temos 2 razões para isso. Primeiro, as pessoas reconhecem a importância do dinheiro, mas dão pouca importância ao ensino sobre o dinheiro. E segundo, é que elas não se sentem habilitadas a ensinar o filho se elas mesmas não conseguem aplicar. Mas nós temos que colocar essas 2 questões de lado. É super importante o ensino e super importante que a gente propicie aos nossos filhos também receber ensino. Mas há muito pouco investimento dos pais nessa área, pouquíssimo investimento. Nós estamos abertos, estamos inclusive com as inscrições aí para o curso de criança de 8 a 12 anos aberto. Está lá, se a pessoa quiser fazer, ela pode pelo telefone fazer. 8477-0034 é o telefone. Pedir o pessoal para colocar a nossa produção, para colocar aí na tela, por gentileza, o telefone aí. 8477-0034. Ela pode fazer a inscrição pelo telefone. Só vamos lá, 031 8477 0034. 0034, isso. Você já vai falar direto com o nosso pastor Sérgio Fernandes. Isso mesmo. Agora, Sérgio, é importante que essa cultura, nem sempre ela é despertada
genuinamente nos pais. Mas é possível que, por exemplo, os parceiros da família se adequem a essa realidade. Por exemplo, a igreja, a escola. É possível levar esse Ministério de Finanças para as crianças nas escolas? Com certeza. Na verdade, o curso de finanças, ele tanto tem material voltado para as igrejas, como tem um material também que ele pode ser inserido na grade curricular, né? Durante algumas escolas em Belo Horizonte chegaram a adotar, existe um treinamento específico para habilitar professores, para poder a gente levar esse ensino também. E uma coisa que nós temos que pensar, Serginho, é que, como você falou, a gente é bombardeado pela mídia com esse apelo consumista, isso é o tempo inteiro e em grande quantidade, mas a gente tem pouco ensino, né? Então, essa coisa ela fica desequilibrada. É muito estímulo para gastar, muito estímulo para consumir em exagero e pouquíssimo estímulo, pouquíssimo ensino para colocar as pessoas nos trilhos. Então a gente tem que realmente abrir aí mais canais que possibilitem as pessoas ter acesso a esse tipo de informação e possam se habilitar a tratar o dinheiro. E nós vimos na matéria que foi exibida aqui, Célio, crianças ali, aquelas crianças juntando o seu dinheiro para elas conquistarem os seus bens, o seu celular, talvez até eventualmente um calçado, que num primeiro momento seria uma obrigação dos pais, mas isso é bom, né? Porque valoriza o que o pai faz, o valor que o pai paga num calçado ali. Tranquilamente, isso aí é corretíssimo. Eu tive a oportunidade, você lembra da Fernanda, de empregar isso com a Fernanda quando ela era bem mais nova, quando ela começou a se interessar. A Fernanda, que está nos Estados Unidos, canta muito e é muito linda. Está lá no Cefenai. E ela, quando era bem pequena, que ela começou a se inserir na rede, né? Ainda na rede de crianças, e ela começou a participar de grupo de dança, ela precisava fazer um uniforme para o grupo de dança, e ela veio pedir dinheiro. E aí minha resposta para ela foi assim: eu te ajudo, mas nós vamos encontrar uma forma de você ganhar esse dinheiro. Aí ela ficou meio assustada, mas foi ali que ela começou a aprender a fazer doce, vender. A gente fez o primeiro investimento, mas ela que depois tocou e deu super certo. Que bênção! Maravilha, esse assunto é muito gostoso para nós que somos pais, preocupamos aí com uma igreja saudável e principalmente com uma sociedade aí que é capaz de ser relevante, né, para mudar a história do nosso país.